Olá pessoal, eu sou Pedro Henrique. Nesse episódio do Pode Contar nós vamos fazer algo diferente. Vamos emitir uma opinião de maneira técnica sobre a questão do aumento dos combustíveis. Justamente a questão que está falando aí do aumento da gasolina, até mesmo do gás de cozinha. Todo mundo está tentando falar sobre esse assunto e nós vamos tentar aqui, em 5 itens, buscar simplificar esse assunto para vocês. O primeiro item é importante esclarecer que o preço do petróleo ele é estipulado, ele é determinado através do mercado internacional. Por que isso é importante para o Brasil? Por mais que a gente ainda produza combustível aqui, mas a gente ainda importa combustível. E os países que são produtores de combustível, que mandam para outros países, por conta da pandemia, eles diminuíram a sua produção. Agora que está havendo a retomada da economia, muita gente querendo comprar para poder voltar a produzir normalmente, esses países não estão conseguindo atender a toda essa demanda. Ou seja, eu tenho pouco combustível e muita gente querendo comprar. Aí nessas horas a tendência é do preço aumentar. O primeiro item nós falamos justamente da questão do mercado. No segundo item nós estamos falando sobre a questão do dólar, que no Brasil está muito valorizado. Quer dizer, nós estamos comprando petróleo em dólar. E quanto maior tiver o valor cotado no mercado, do dólar, naturalmente, vai ficar mais caro no momento que nós trouxermos esse petróleo para o nosso país. Então, observe esse gráfico, que de acordo com as informações da Agência Internacional de Energia, a produção mundial de combustíveis estava em 92 milhões de barris por dia, no segundo trimestre de 2020, ao passo em que a demanda era de 84 milhões de barris. No mesmo período de 2021, a procura aumentou para 96 milhões de barris ao dia, mas a produção ainda está em 94 milhões. Segundo projeções da própria agência, a produção mundial só deve voltar a ultrapassar a demanda no primeiro trimestre de 2022, ou seja, só vai ter petróleo suficiente a partir do ano que vem. O terceiro item é a incerteza sobre o futuro da pandemia, que acontece ainda considerando novas cepas ao redor do mundo. Também a instabilidade política e o compromisso que deve ter o governo com a responsabilidade fiscal dos gastos, ou seja, os nossos governos ainda acabam gastando mais do que arrecadam, então isso desestimula e causa uma instabilidade econômica. No quarto item, confesso a vocês que nem eu sabia, mas existe o peso do preço do etanol, justamente que é produzido da cana-de-açúcar. Para vocês terem ideia, no Brasil ele é misturado na gasolina na razão de 27%. E aqui a nossa safra de cana-de-açúcar do ano de 2021 para 2022 está sendo ruim e a colheita está caindo em média em 10%. Então tudo isso está causando impacto também no preço do combustível. No quinto item nós temos o que o povo tem debatido muito, é a questão dos tributos, dos nossos conhecidos impostos, que ficam em média de 12,6% para o governo federal, que são tributos como a CID, PIS/PASEP e COFINS. E para os governos dos estados, fica em 28,1% em média, que é o conhecido ICMS. Então, depois da explicação desses 5 itens, para fechar o entendimento, o valor da gasolina nos postos de combustíveis é composto da seguinte forma: do preço do produtor da gasolina, que fica em torno de 35,6%, que basicamente é da Petrobras. O preço do etanol, que corresponde a 14,8%. Os tributos federais, como a CID, PIS, COFINS, que fica em torno dos 12,6%. Dos tributos estaduais, o ICMS, 28,1%. E da margem de distribuição e de revenda, que fica em torno de 9%. Os percentuais podem variar conforme o período e o estado onde está sendo feito esta comercialização. Muito bem, espero que poder ter ajudado a esclarecer sobre esse tema para vocês, porque afeta a todos nós no nosso dia a dia. Aqui o assunto foi tratado de maneira técnica, então espero poder ter trazido esse conteúdo, essa informação relevante para toda a nossa sociedade, porque para a gente o mais importante, pessoal, é a verdade dos fatos. Abração!